Pode até parecer mentira, mas soldados completamente feitos de papel machê já foram amplamente utilizados no campo de batalha. Até cavalos de papel lutaram nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Mas por quê? Como o papel machê salvou os soldados no campo de batalha? Guerra de trincheiras. O tipo de combate que acontecia durante a Primeira Guerra Mundial não era nada fácil. É que nesse período o conflito estava sendo travado por meio das famosas guerras de trincheiras. Uma trincheira nada mais é do que uma longa e profunda trilha escavada no chão, que serve para proteger os combatentes dos tiros inimigos e dos bombardeios de artilharia. Entre 1914 e 1918, tantas foram cavadas que estima-se que havia quase 2.500 quilômetros delas pela Europa. A vida lá dentro não era nada fácil. É que, por causa da alta concentração de pessoas, aqueles espaços logo se tornaram grandes depósitos de lixo. E tinha de tudo: caixas de munição quebradas, cartuchos vazios, capacetes estilhaçados e até fragmentos de ossos e partes humanas. Por causa dessa esculhambação toda, os sapos, piolhos e ratos haviam tomado de conta de tudo. E não era qualquer rato não, viu? Eram grandes, do tamanho de gatos. Eles devoravam a comida dos soldados, além de causarem febre, disenteria, cólera e dor de cabeça. De vez em quando, os soldados até morriam. Estima-se que 115 mil soldados alemães morreram de doenças nas trincheiras. Pode até parecer pouco, já que mais de 1,5 milhão deles morreram em combate. Mas é muita gente, é quase 10% da força. Mas, embora a insalubridade e a pouca higiene reinassem na guerra, nem tudo era arcaico. Nesse período, houve avanços tecnológicos importantíssimos. Uma dessas inovações foram as miras telescópicas, que fizeram surgir os tão temidos franco-atiradores. Homens que desenvolveram a habilidade de acertar um alvo a longas distâncias graças a esse novo dispositivo óptico, que permitiu que eles vissem um alvo muito mais próximo do que realmente estava. Agora, um inimigo invisível era capaz de atingir uma tropa enquanto permanecia fora de vista. E dos exércitos da época, o que melhor soube usar esse novo instrumento foi o exército alemão. Eles se desenvolveram muito mais rápido e melhor do que seus inimigos, os franceses, os britânicos e os russos. Um oficial inglês da época falou sobre essa superioridade alemã em seu livro. Os alemães têm a vantagem de ter muitas vezes mais miras telescópicas do que nós. Além disso, os atiradores deles eram mantidos por meses no mesmo setor até conhecer todas as brechas e lugares rasos em nossas trincheiras. Já os atiradores britânicos trocavam de trincheiras com seus batalhões a cada 1 ou 2 semanas. E nunca tinham tempo para estudar a geografia das trincheiras alemãs. Se já não bastasse essa diferença na metodologia entre os dois exércitos, ainda havia outra. Os snipers alemães normalmente não atuavam em trincheiras. Ou eles subiam em árvores ou se arrastavam de madrugada para a terra de ninguém e lá permaneciam o dia todo. Qualquer um que levantasse a cabeça era baleado. A terra de ninguém era aquela região entre duas trincheiras inimigas, um local muito perigoso. Isso porque estava repleto de munições não detonadas, arame farpado e crateras provocadas pela explosão de bombas. Os soldados que entravam lá, por ficarem no meio do campo de batalha, eram expostos a fogo amigo, fogo inimigo e a um pedido de like. É sério, bastava eles botarem um pé ali, na terra de ninguém, que já havia logo um pedido de like voando para lá, outro voando para cá, que nem bala. Dá um like aí e se inscreve também no canal. Os soldados britânicos, constantemente ameaçados pelos franco-atiradores alemães, sentiram a necessidade de inventar uma solução para combater esse perigo. E assim fizeram. O soldado de papel. O primeiro passo para se proteger dos snipers alemães foi se expor pelo menor tempo possível para fora das trincheiras. Isso forçou os atiradores alemães
a dispararem mais rápido para aproveitar aquele pequeno e ligeiro vacilo do inimigo. O segundo passo foi desenvolver táticas de dissimulação. Uma das mais populares era o uso de cabeças falsas feitas de papel machê. Elas eram esculpidas e pintadas para se assemelharem a cabeças humanas reais e eram confeccionadas em pequenas e improvisadas oficinas de camuflagem nas linhas de frente, local onde os escultores produziam uma grande variedade de cabeças falsas, umas com bigode, outras de barba feita, umas mais moreninhas, outras mais branquinhas, além de diversos chapéus que foram colocados nos bonecos. A atenção ao realismo era necessária, pois essas cabeças seriam observadas através de telescópios com lentes de aumento. A intenção dos ingleses com essas cabeças falsas era chamar a atenção dos atiradores alemães. Se o engano fosse bem sucedido e a cabeça falsa fosse atingida pelo atirador, a localização dele poderia ser determinada por meio de uma técnica conhecida como triangulação. Esse método é muito eficaz para esse tipo de caso, porque as ondas sonoras viajam a uma velocidade conhecida, 340 metros por segundo. Então, quando o boneco era atingido, mas o som do disparo chegava só 2 segundos depois, as forças conseguiam calcular a distância em que o atirador estava. Além disso, determinavam também a direção de onde o disparo veio, graças ao ângulo em que o boneco foi atingido. E aí, descoberto a direção e a distância em que o projétil foi disparado, encontrava-se o sniper. E imediatamente a região em que ele se encontrava era bombardeada pela artilharia ou por atiradores. Quando o inimigo se acostumou demais a ver essas cabeças de bonecos, os britânicos inseriram um tubo de borracha conectado à boca, simulando um soldado fumando um cigarro. Esse realismo tornou mais difícil para os alemães distinguir o boneco de um soldado real. As cabeças fictícias de papel foram um grande sucesso, mas a criatividade humana diante das adversidades de um campo de batalha é algo inacreditável. Soldados franceses logo passaram a fazer também cavalos de papel. Bom, tudo começou quando eles perceberam que haviam vários cavalos mortos na terra de ninguém e que os alemães ignoravam completamente aquilo. É como se eles nem existissem. Alguns deles, inclusive, estavam muito próximos das trincheiras inimigas. E aí, em uma bela noite, combatentes franceses se aproximaram de uma dessas carcaças, arrastaram ela dali e a substituíram por uma de papel machê. Um dos soldados ficou por lá mesmo, dentro da escultura, enquanto os outros voltavam para as trincheiras aliadas com um cabo telefônico, permitindo que o guerreiro, na terra de ninguém, informasse tudo o que estava vendo do lado inimigo. Isso funcionou por 3 dias, até que os alemães viram o atirador francês saindo do cavalo. Essa primeira tentativa foi considerada um sucesso imenso e foi repetido em inúmeros outros momentos durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, nos combates modernos, esse tipo de recurso caiu em desuso. Tecnologias de imagem térmica facilitam a detecção de tropas inimigas, tornando esse tipo de isca menos eficaz. Compartilhe essa história com um amigo seu que é artista para ele ver como o hobby dele foi usado por guerreiros durante a Primeira Guerra Mundial. Tchau, tchau, valeu, combate e conquista.